E aí, Léo, como é que você está? Tô bem. Tá bem? E você? Ai, que belezinha! Vamos mudar esse programa aqui. Toda vez que começa a fazer uma coisa, que negócio é esse? Não é mesmo? Tô bem, e você? E aí, Léo, suavão? Suave na nave, meu irmão. É nóis, É nóis. Viu, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ah, Você vai fazer clareamento por quê? nos dentes? Eu vi lá que você deitadinho lá. Ah, eu tava... Não, uma limpeza só, cara. É Ah, bom, é? 6 meses tem que fazer, viu? Então, cara, eu vi lá que eu preciso fazer. Eu tomo muito café. Ah, é importante. Eu tenho visto que pega pra caramba. É. Que agora a gente tá em 4K. Ah, vai. Tá ligado Fala. que Aí aqui- aparece mais defeitos, né? Aparece mais coisa. Né? Preciso começar a passar uma... Tem que estar sempre É, ligeiro. ó, Negócio não. Dormir com um pepino nos olhos, É, assim, né? melhora, Uns melhora. bife. Melhora, Tem melhora. essa história? Tem, lógico que tem. Mas tá escovando o dente? Eu tô. Ah, importante também, né? Não vale só o clareamento, tem que escovar o dente, galera. Tem que cuidar dos dentes. E além dos dentes, o que você precisa cuidar? Você precisa cuidar da sua casa, né, Bubu? Você precisa cuidar do seu estabelecimento comercial, você precisa cuidar daqueles dos seus, não é mesmo? Que estão perto de você, da sua família. Exatamente. Como que a gente cuida da nossa família? Ah, contactando, galera, o Guardião. O que é o Guardião, Bubu? Consultoria em segurança. Uma empresa aí com 7 anos de história, mais de 40 funcionários em Avaré, que cuida da sua família e do seu estabelecimento, da sua casa. Eles trabalham com monitoria 24 horas, com o serviço de comodato, que Exatamente, o comodato. O comodato, eles pegam o sinal da câmera da sua casa, você vai escolher uma das câmeras ou todas as câmeras para mandar o sinal para eles, para a Batcaverna deles, né, Léo, que a gente gosta de chamar. E lá eles conseguem fazer o monitoramento e eles vão somando. Cada casa que manda um sinal, eles conseguem ter um mapeamento geral da cidade aí, né? Exatamente. Estão em todos os lugares. Exatamente. E por causa desse comodato, aparece tudo lá na Batcaverna deles. Eles conseguem ter essa monitoria 24 horas para caso tenha alguma atividade suspeita. Eles têm o patrulhamento motorizado, ou seja, se você não ligar para eles, eles vão ver pela câmera do mesmo jeito e vão até o local para ver se está tendo alguma atividade suspeita ou não. E aí eles vão contactar as autoridades, não é mesmo? Exatamente, eles vão averiguar, manda lá a moto, faz um cheque, manda um sinal para base, que AP. Hã? É. E também, se eles verem que não der tempo, filho, aí é... Aí é tapa na orelha. o bagulho é louco, né? Não testa a paciência deles não, hein? Pelo amor de Deus. E também, se você... Como é que tá o encanamento da sua casa, Léo? Tem o Guardião Seguros, não é mesmo? Guardião Serviços. Serviços. Ó, segura uma Porque... boa pra eles. Tô fazendo já o futuro. Futuro merchan. Guardião Serviços. Que é se alguma coisa quebra na sua casa, algum cano estoura, algum portão para de funcionar, o portão elétrico, não é mesmo? Isso, tem a sistema galera elétrico, sistema hidráulico. especializada que vai lá na sua casa e vai consertar tudo pra você, não é mesmo? Galera de confiança, São isso que é importante. profissionais. São profissionais. Exatamente. Galera. E também o cupom Intercast 10. para 10% de desconto em qualquer serviço, seja o Guardião Segurança ou o Guardião Serviços, beleza? Perfeito, contas pagas. Vamos apresentar agora nosso convidado ilustre. Que? Você esqueceu? Ah, é verdade. Ô, louco, eu já você tá cansado de perder? Aí você tá tô, fugindo? tô animado. Tá fugindo do Joaquim Pô? Vai, vamos lá. Joaquim Pô. Ah, moleque. Joaquim Pô. Ih, Joaquim Pô. Aê! Eu sou o Léo Pinheiro. E eu sou o Bubu Alves. E esse é o Intercast. Boa, agora sim. Agora vamos lá. Nosso convidado ilustre da semana aqui, uma pessoa aí que tá fazendo a diferença na região e na cidade dele. O prefeito reeleito de Taquarituba, Éder Miano. Aê, uma salva de palmas. Prazer em recebê-lo. Prazer é nosso, Léo. Prazer, Bubu. Prazer estar aqui com vocês na Interativa, a rádio tradicional aqui de Avaré. Prazer estar aqui também no Intercast, que é o podcast de vocês. Isso. Vocês estavam explicando pra gente aqui, fora do ar, funcionamento, e é importante. Eu acho que a gente tem que estar aqui também, é uma forma de mídia, e aproveitar isso para informar as pessoas, né? Então, estamos aqui para fazer esse programa com vocês hoje. Isso. Com certeza. Quero que você se sinta bem à vontade. Qualquer coisa que a gente falar, nossas duas mentes brilhantes aqui, soltar alguma coisa, você pode de contraponto, né? Fique tranquilo. E começa com a sua pergunta, Bubu. Como a gente falou, não temos roteiro, não temos briefing, mas temos uma pergunta que a gente faz sempre pro nosso convidado, que é: quem é
Edermiano? Vamos lá, importante isso aí, conhecer, né? Até porque quem estiver acompanhando aqui o podcast ou depois vai querer buscar mais informações. Perfeito. Né? Eu falo para vocês o seguinte, que quem que é o Éder? Né? Eu sou um cara que se dedica muito ao que faz. Né? Acho que a principal característica. Hoje eu estou na política, mas todos os projetos que a gente abraçou, eu procurei me dedicar. Eu estou com 42 anos, casado, né? Minha esposa, Francine, morando em Taquarituba, a vida inteira morei lá, só saí da cidade para estudar. Quando eu passei no vestibular de Ciências Biológicas, fiz na Unesp, Campos de Assis. Que legal. Foram anos muito bons, né? A universidade, que ajudou a moldar, né, o pensamento, a personalidade da gente. Então só me afastei de Taquarituba nesses 4 anos para estudar. Depois eu voltei, fiquei um ano ali ajudando meu pai com minha mãe. Eles tinham uma farmácia, meu pai e minha mãe sempre foram... minha mãe é do lar, meu pai foi bancário na época, saiu do banco, era banco público, né? Teve uma onda de privatizações lá atrás. Ele saiu e montou uma farmácia, né? Comprou do meu tio uma farmácia. E esse foi o ramo nosso, né? Tanto é que depois que eu voltei terminei Ciências Biológicas, eu fiquei um ano parado e fiz farmácia. Eu fui a primeira turma aqui de farmácia, aqui da FSP. Legal. Fui a primeira turma. Me formei como farmacêutico, voltei a atuar como farmacêutico, né, na farmácia da família. Até hoje tem, minha irmã também tem, e tá aí. E me dedicando, né? Depois, como eu tô falando aqui em off para vocês, rádio é uma coisa que eu gosto. Então eu tinha um programa de rádio sobre saúde. Eu acho que é aí que deu o link na política. Né? Porque rádio você conversa com as pessoas. Rádio, apesar de hoje as redes sociais avançarem bastante, né? Todo formato de rede social que a gente tem hoje, mas você vê que o rádio não morreu. O rádio ele continua forte, porque o rádio é uma das únicas mídias que você consegue ouvir e fazer outras coisas. Né? Perfeito. Dirigir, a dona de casa tá lavando roupa, tá lá, né? Se bem que o pessoal também coloca o YouTube e fica escutando o YouTube. Né? O YouTube também hoje é como se fosse um rádio, né? Mas o rádio tá firme e forte, então eu tinha um programa de rádio que era sobre saúde, a gente tirava dúvidas, era ao vivo. Primeiro ele era gravado e com uma frequência baixa, mas aí eu vi que a rádio, o pessoal gostou do programa, ele foi criando uma audiência, e aí as pessoas, poxa, vamos mudar o formato. Era ao vivo é mais legal, né? Legal. Aí a gente fazia sorteio, conversava com a população. Que ano que era tirava as dúvidas. Poxa, isso aí faz... Deixa eu lembrar aqui agora, viu? Olha, faz tempo. Eu tô com um mandato de prefeito, né? 4, mais um mandato de vereador, mais 4, 8. Acho que faz uns 10, 12 anos isso aí. Legal. 13 anos, mais ou menos. Falar pra vocês. Eu fiquei um tempo no rádio, né? Que eu ia semanalmente. Era um quadro na semana. Jornada de Saúde com o Éder. E aí a gente tirava as dúvidas da população, falava de um tema específico. E aí acho que conectou com as pessoas, porque eu vi que as pessoas na rua, pô, eu escutei lá. E às vezes nem conhecia a gente, mas a voz... Ali virou a chavinha. Ali falou, pô, então, acho que eu preciso me dedicar algo a mais. Exato. Assim. Daí tinha pessoas que já estavam na política, que já foi vereador, né? Até o falecido Ico Costa, que foi vereador. Ele filiou eu num partido na época. Vamos sair candidato a vereador... Isso foi em 2008, nas eleições de 2008, que eu saí candidato a vereador. Tive lá 204 votos, até que fui bem votado, porque cada cidade tem a sua quantidade de voto, né? Mas acabei não entrando por questão partidária, enfim. Depois, eu não fui eleito, né? Como eu tô falando para vocês aqui. Mas política é isso, política é construção. Né? Não foi eleito, mas não desistiu. Ali que foi o start. Isso, porque política é construção, né? Eu gosto muito de campanha política. Né? E aí depois fui candidato a vice, depois, 2012 também, ainda não ganhamos as eleições, o grupo político estava se formando, né? Não ganhamos as eleições, isso é normal, eleição é assim, quem um ganha, outro perde. E depois, 2016, eu fui para vereador. Eu fui para vereador em 2016 e fui o terceiro mais votado, classificação geral, uma votação muito expressiva, 712 votos, empatado praticamente com o segundo e primeiro colocado. Eu lembro que todos eles ficaram na casa dos 700 e poucos votos. E ali foi interessante por quê? Porque eu me dediquei ao mandato de vereador, né? Como vereador.
Eu vejo assim que é o que eu falei para vocês no começo do programa, que é a dedicação. Eu me dediquei muito no mandato de vereador para estudar tudo que envolvia, né, o legislativo, até a parte de direito constitucional, o regimento, fizemos a reforma do regimento. Então eu vi que foi muito importante. E outra coisa, um mandato muito participativo com a população, tentando resolver os problemas. O vereador não resolve os problemas, o vereador, quem resolve é o executivo, vamos dizer assim, né, que tem o poder para executar as coisas. O legislativo, ele cria, né? Ele cria leis, ele faz indicações, mas está em contato com a população. Ouvir, muito né? próximo. Vereador, né? Legal. Vereador da população, né? A palavra. Então você está próximo da população, né? Recebendo as demandas, tentando resolver. Cara, que eu nunca tinha pensado na isso que eu ia etimologia falar. da palavra. Vereador. Você tá ali, Vereador da população. Você está próximo da população e a população. Nossa, que louco. Da hora. A população, a gente está num país que, apesar de estar no estado mais rico, é um país continental que tem muitas diferenças, né? Você pega vários países dentro do mesmo, exato. né? Então você tem muitas diferenças. Então, Taquarituba, Avaré, Itaí, o estado de São Paulo, o Sudeste Paulista já é diferente da região metropolitana, que é diferente de uma outra. E não precisa pegar uma cidade com mais habitantes, não. Você pode fazer comparações com quantidade de habitantes em outras regiões do estado. Um município do tamanho do nosso ou do tamanho de Avaré tem índices completamente diferentes. Com certeza. Né? De IDH, enfim. Com então, certeza. isso é uma coisa que a população do Brasil, no geral, é uma população que mais precisa. Uma população que depende do poder público, vamos dizer assim, né? As pessoas fazem as suas coisas, as pessoas têm as suas rotinas. Tem empreendedores, tem diversos segmentos de pessoas e famílias, mas o poder público, se você vê uma pessoa que tem mais condições, ela não necessita tanto do poder público. Isso eu falo a nível municipal, nível estadual, nível federal, né? Uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar uma família aí que tem a sua renda familiar baixa, né? Uma renda baixa, vamos dizer assim. Se acontecer um problema e a pessoa precisar de um exame, ela precisa de uma tomografia, precisar de um exame mais complexo, uma ressonância magnética, olha o valor desses exames. Sim. Né? Então, aonde que ela vai recorrer? Na Coordenadoria da Saúde, no poder público, para tentar resolver aquele problema. Então, o poder público tem que ter essa sensibilidade de olhar as pessoas que mais precisam. Uma obra importante, aquela obra, faça a pergunta, aquela obra vai beneficiar quem? Vai beneficiar a coletividade? Vai beneficiar a maior quantidade de pessoas? É isso que a gente tem que pensar. Isso não importa se é o governador do estado, se é o presidente da república ou se é o prefeito, que são as pessoas que comandam o poder executivo. Você tem que fazer essas perguntas e eu acho que o olhar do governante tem que ser para quem mais precisa. Por isso que nós fizemos um mandato muito pautado. Quando eu cheguei na prefeitura, primeiro eu fui vereador, como estou falando para vocês, e a questão do vereador é isso. Eu vejo assim que para mim foi fundamental ter passado pela Câmara. Você vê que eu disputei 2008 como vereador, 2012 como vice. Daí é um cargo do executivo, porém o vice ele tem uma função diferente, ele substitui o prefeito. Então é outro tipo de cargo também, mas pertence ao poder executivo. Mas eu penso assim hoje, analisando toda a linha do tempo, que se eu tivesse sido eleito vice-prefeito e não passado pela Câmara, talvez eu não teria uma evolução aí. Eu não teria a visão, né? Estratégica, a visão panorâmica que isso me deu. Então eu acho que foi fundamental ter passado. E outra coisa, gente, o pessoal faz muitas comparações, né? Prefeitos, vou pegar Taquarituba, né? Prefeitos anteriores. Prefeito, por exemplo, tem um prefeito que foi bem avaliado, já é falecido, né? Por muitas lideranças que passaram. Hoje eu vejo a galeria de prefeitos, vários deles falecidos. Só um que está vivo, que teve um mandato. O prefeito teve 2 mandatos, ele foi um mandato, depois esse prefeito voltou. Esse que ficou intermitente ali no meio, esse ainda ele é vivo. Então eu vejo a galeria de prefeitos dessa forma, só ilustrando aqui algumas questões. Eu também não gosto de fazer comparações, porque é difícil, né? Cada pessoa é única. Com certeza. Você não tem que fazer comparações.
Quem faz comparação são pessoas que têm a visão dela. E não tem como ela... eu até acho que as comparações não são bem-vindas. Por quê? Porque você acaba criando rótulo com as coisas. Só quem sabe as suas coisas é você, né? O calçado que você tá, o caminho que você faz, o calçado que você pisa é seu. Não tem como outra pessoa falar disso. Concorda comigo? Sim, então, sim. mais eles fazem as comparações com base nas questões. Eu vejo o seguinte, que para mim, como eu tô falando para vocês, as derrotas trazem lições. Com certeza, Foi uma escola, né? Nossa senhora. Então, A pessoa que consegue enxergar isso daí se sai à frente de muitos, né? Então, exatamente. As Com derrotas certeza. trazem lições valiosas que você tem que ver depois o que aconteceu. E também passar por outros cargos, eu acho que é fundamental. No caso, cargo de vereador, por Você exemplo. vai enxergando as camadas, né? Você vai vendo os Muito estágios. Agora você, como o cara da caneta, agora você sabe como é que... E aí, o fato de ser prefeito, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Tem as camadas para passar Exatamente. a ser As executado, pessoas, né? principalmente em cidade menor. O prefeito manda em tudo. Não é assim que Não funciona. é, né? O prefeito, ele é um administrador ali, né? De todo o recurso público, as transferências federais, estaduais, as próprias arrecadações, né? E você tem que ter uma boa equipe também, né? Que é a equipe técnica. E você tem que ter um orçamento, você tem que estar... É o que o governador do Rio Grande do Sul lá, que ele foi também prefeito, vereador, ele tem uma frase assim que é muito do poder também executivo. O que você quer fazer, prefeito? Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você tenha orçamento. Com certeza. Se você tem orçamento, você pode. O que você pode fazer? Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você respeite o orçamento. Então, com base nisso que a gente atua, né? Tem que ter essa visão. E a gente fez esse primeiro mandato, depois que a gente chegou... Primeiro a gente está fazendo uma linha do tempo aqui, mas a gente vai voltando, né? Sim. E aí, o que eu estava voltando também na questão das lições, né? Da derrota, a lição de passar por vereador. Eu vejo assim que tem prefeitos que estão na galeria de prefeitos que não passaram por isso, né? Ou ganhou de primeira. E não importa, né? Eu não estou aqui julgando se foi um bom ou mau prefeito. Acho que todos deram sua contribuição. Uhum. Porque você ser prefeito ou ser vereador, você está tentando dar uma contribuição, né, para a sociedade. Por isso que eu defendo que as pessoas que saiam candidatas, que as boas pessoas, isso é meio relativo também, você fala boa pessoa, a outra é má pessoa, mas assim, existe uma série de requisitos que precisam ser respeitados, que quem vai ocupar um cargo público, né? Por quê? Porque ele vai doar a sua vida, vai doar para a sociedade. Então ele tem que... É o que eu estou falando aqui, a gente vê casos de pessoas que causaram problemas. Isso o Brasil afora, né? Vamos dizer assim. Sim. Hoje tem mais mecanismo de regulação disso. Você tem o Tribunal de Contas, inclusive os contratos hoje do Tribunal de Contas, como hoje é tudo digital e tudo moderno, por exemplo, um contrato, acabou de fazer uma licitação lá, vou comprar um item. Esse contrato você já tem que inserir no Aldesp, que é um sistema, já cai direto no Tribunal de Contas, então é em tempo real. Tanto é que o Tribunal de Contas fazem alertas e dá essa opção para o prefeito às vezes corrigir alguma coisa. Entendi. Tipo, isso que você está propondo não vai dar... Tipo assim, cuidado, né? São índices, na verdade. Que legal. Né? Você fazer propostas ainda pode, né? Mas assim, você tem que... orçamento, folha de pagamento, por exemplo. Tem prefeitura que começa a fazer um monte de concurso. Lógico que você tem que tomar cuidado. Eu vou ligar lá, prefeito, azedou aqui. Porque aumenta. Vai dar. Porque isso aumenta o número de servidores. Da folha de pagamento, né? Exatamente, você tem a folha. Hoje, eu posso dizer com segurança aqui para vocês que das prefeituras do Brasil, dos 5.570 municípios, metade dos seus orçamentos é folha de pagamento. Por quê? Porque você precisa manter a máquina, né? O posto de saúde tem que ter o médico, tem que ter a enfermeira, bastante, né? ou a escola tem que ter o professor, a creche tem que ter os funcionários, as páginas, a ação social tem que ter os seus técnicos, assistente social, enfim. Então, a estrutura da máquina pública ela é mantida pelo servidor público. Aliás, dia 28 foi o dia do servidor público.
até que é um feriado do servidor público, então vocês devem ter reparado isso, até aqui em Avaré, outros municípios, para tudo na escola. Sim. Por quê? Porque é o dia do servidor público. O servidor público é importante. Ele é uma engrenagem do serviço público, né? Um pedreiro que está lá numa obra pública. Se bem que hoje tem contratos, tem terceirizações, mas aquele que é concursado de carreira, ele é uma engrenagem. Como é que você vai numa escola que não tem o professor? Como é que você vai num posto de saúde que não tem o médico? Então ele é fundamental para o bom funcionamento da máquina pública. E isso também foi uma das coisas que no nosso mandato nós fizemos. Fizemos vários concursos, estamos defasados ali, áreas da administração. Por quê? Porque se você não tem o capital humano, você não vai entregar um serviço público melhor, né? Tem toda uma série de coisas. Mas voltando às lições que a gente estava falando aqui, né? E a gente respeita todos, a trajetória de todos. Mas eu vejo, no meu caso, a importância que foi passar por essas etapas. Com certeza. E nunca ter desistido, né? Você passou por duas eleições. E eu também nunca tive um padrinho político. Meus pais até nem entendem por que eu sou político, né? Minha mãe é super preocupada. Fez 2 faculdades. 2 faculdades, que são áreas ali. Daí falei, puxa vida, né? Como é que eu virei político? Mas eu contei para vocês aqui como é que foi essa transformação. Sim. E meus pais, eles não são da política, né? Eu não tenho políticos na família, né? Eu que surgi como político. E isso também é uma coisa importante, porque você vê aí muitos políticos, seja vereador, também nada contra esse tipo de coisa, mas que herdaram capital político. Já vem... né? Herdaram a estrutura de votos, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque o voto ele não tem dono. O voto, uma eleição muda muito, como se fosse um vento. E tem mudado cada vez mais, né? Exato. Muda muito. A eleição, você não pode falar que eu tive, que nem essa última eleição, eu fui muito bem votado em 2020, que foi uma eleição atípica, com pandemia. Fui bem votado, ganhamos as eleições. Mas agora, por exemplo, 2024, eu tive mais voto ainda. Que bom. E foi uma eleição, se você acompanhar agora, acabou de acabar o segundo turno das eleições, nós tivemos a maior taxa de reeleição dos prefeitos. Isso mostra um comportamento do eleitor, um eleitor mais pragmático, onde o eleitor vê realizações, né? O eleitor não está mais aceitando, por exemplo, pessoas outsiders, pessoas aventureiras. Uhum. Né? O eleitor está mais analisando o perfil consciente, né? mais consciente. Isso é importante. Então a taxa de reeleição foi a maior desde a redemocratização. Estava vendo esse dado. Outra coisa importante que a gente analisa também das eleições, muita abstenção também. Sim, Mas nossa, aqui em Avaré, então. Muita abstenção, muita. Avaré Isso é foi ruim. absurdo. Isso é ruim porque isso altera uma eleição. O destino, né, da eleição, exatamente. Altera o destino de uma eleição, porque como é que 30% do eleitorado, muitas vezes. Agora, eu vi interessante, eu analisei isso, comparei com os dados de Itaquarituba. Itaquarituba não teve tanta abstenção e também não teve muito voto em branco e nulo. Que bom. Foi interessante, porque é uma eleição que, essa última que a gente teve lá, foi uma eleição que teve uma capacidade de mobilização do eleitor muito grande. Legal. Então, a gente conseguiu fazer isso, né? Conseguiu dialogar bastante com o eleitor. E o diálogo, gente, ele não pode ser só na época de eleição. Eu acho que o diálogo tem que ser sempre, né? E hoje a gente tem uma ferramenta importante que é a rede social. Então, se você souber usar a rede social, porque é uma maneira... Você concorda comigo? Pô, vou votar. Tá bom, vou votar. Vocês votaram, né? Também, claro, evidentemente. E votou e acabou a conversa. Sumiu, né? Foi eleito. Tudo bem, quem está eleito tem que governar. O prefeitar, o vereador tem que estar na Câmara. O deputado também tem que estar fazendo o seu trabalho. Mas essa que é o X da questão. Eu acho que o cidadão tem que cobrar mais. Tem que participar mais. Não só na época de eleição. Precisa cobrar mais quem ele votou. Mas isso daí parece que é uma coisa do brasileiro, né? A gente não reclama quando a pizza vem errada.
A gente não reclama quando compra um negócio estragado no supermercado, fica xingando o supermercado em casa, mas não liga lá, né? Exatamente. Então, Cara, a gente eu era assim. Hoje em dia eu sou chatão. É. Hoje em dia eu sou chatão, É que velho. hoje em dia você é do digital, né? Nossa, meu? eu sou chatão, velho. Antigamente, tipo, acontecia esse negócio, aí meu avô que fazia essas coisas, né? Meu avô ligava reclamando, meu avô reclama, tipo assim, meu avô pedia suco de laranja nos restaurantes, vinha errado, ele começava a reclamar, eu era adolescente, eu falava, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu. Hoje em dia eu sou esse cara, mano, vem errado, eu falo, mano, Inverteu, pô, né? perdão, vem cá e tal, principalmente com coisa pública, né? E a gente sempre prega isso aqui também, da população ir atrás, né, dos direitos e continuar cobrando. É legal você falar isso, que Isso é a importante. gente tem esse discurso aqui também. Isso eu acho que o eleitor tem que ter essa visão. Por exemplo, as eleições que são eleições para deputados. Deputado estadual, deputado federal, senador. A grande parte do eleitorado não lembra em quem votou. Eu não tenho Vocês lembram ideia quem votou? dessa Vocês votaram para importância. Né? deputado estadual, federal? Vocês lembram? Eu lembro. Eu não lembro. Não faço ideia. Mas ninguém sabe dessa importância. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. A eleição ela é um fenômeno, né? Ela é um momento que tem hora e data marcada. Igual casamento. Chegou a hora. Né? Então, a eleição tá lá. Cada 4 anos tem todo um regramento, né? Antes, convenção, que os partidos se organizam, enfim. Tem toda uma questão ali que é mais voltada para os candidatos e os seus partidos políticos. Então, mas o eleitor, ele é o protagonista. Que é ele que faz as escolhas. Né? Mas a eleição tem data. Agora, o que acontece com o cidadão? A eleição aconteceu e ela depois cada um vai para sua casa, vai para sua rotina e muitas vezes não acompanha aquele parlamentar. No caso, eu estou falando mais deputado, que é importante acompanhar o deputado federal, estadual, senador da República, acompanhar o trabalho deles. E também o prefeito e o vereador estão mais próximos. A eleição municipal, essas figuras estão mais próximas do cidadão. Né? Hoje as pessoas estão mais, né, vamos dizer, mais chatas, vamos dizer assim, né? Mas que a gente está usando isso de forma carinhosa com as pessoas, que elas estão mais acompanhando de forma positiva, elas estão acompanhando mais nas redes sociais. Então eu vejo assim que aquele prefeito que usa mais as redes sociais, eu vejo assim que as pessoas acompanham mais. Com certeza. Né? E é uma forma de prestar conta. Perfeito. Não é importante você falar de uma obra? Gente, tal coisa, a gente está fazendo uma obra aqui, a gente fez uma ligação importante entre dois bairros. Se aproxima da população, Com né? certeza. A gente fez uma ligação importante entre 2 bairros. O bairro Pedro Barros e o bairro Santa Rita são 2 bairros populosos. E existia uma ligação entre eles que era de terra, há muitos anos. Como se fosse uma estrada rural. Uma estrada rural praticamente dentro da cidade. E a gente fez essa ligação entre os 2 bairros. E a gente fez todo um trabalho antes da obra, assinando a ordem de serviço, publicações. Depois também na obra, publicando, né, o andamento da obra. É fundamental. Publicando depois o resultado, publicando depoimento de usuários aqui do serviço público, que é um serviço público. Então, isso é importante que as pessoas... por mais que a pessoa não mora no bairro, concordam comigo? Ela vê, né? Com certeza, pra ver o que está acontecendo na a cidade, ligação né? é num bairro, ela liga 2 bairros, que é importante para a cidade, para a mobilidade urbana, mas, porém, uma pessoa que mora em outro bairro falou, tô vendo o que está acontecendo, eu tô vendo aquela obra. E já que a gente entrou nisso, que nesses 4 anos que se passou e para os próximos que vão vir, o que você está pretendendo aí para Taquarituba em relação à mobilidade urbana e transporte? Olha, mobilidade urbana e transporte, eu vejo que são coisas assim muito importantes para o município, ainda mais quanto maior o município, maior a escala de importância disso, né, evidentemente. Mas a gente fez 2 grandes coisas importantes lá. Uma específica, que é o Tarifa Zero. Então hoje as pessoas que estão lá não pagam o ônibus. Que legal. Tá? Não pagam o ônibus mais. Você vai de um bairro ou outro sem custo. Por quê? Porque a gente mudou o sistema. Aliás, nós quebramos o sistema de várias coisas, né, quando a gente Mas assumiu. isso para a cidade inteira? Cidade toda. É mesmo? Isso. São poucos municípios no Brasil Caraca. que são tarifa zero, e nós também somos. Como que a gente fez isso? Antes era uma concessão, o formato era concessão. Como quase toda cidade. Exatamente. Como é que funciona isso? O financiamento. Uma parte do financiamento tem a subvenção, que é o município concede, então tem terceiriza, né? Isso, e tem a tarifa.
e uma parte a população paga com tarifa. Então esse era o formato que é o mais comum. Acontece que teve a pandemia e as empresas, a empresa no caso que estava, eu tinha assumido já em 2020, a eleição foi em 2020, eu assumi em 2021. Ficou um tempo ainda, né, a empresa ali, pandemia, esperando acabar a pandemia, um caos, né, no mundo, né, a pandemia acho que foi uma prova de fogo, vamos dizer assim, para todos os governantes, porque foi muito difícil, Depois até vocês podem perguntar sobre isso. Agora, a questão do ônibus. Então tinha concessão. Quando acabou a pandemia, a empresa ela não estava fazendo mais as linhas corretamente. E você via os ônibus na rua, muito pouca gente utilizava o serviço público, né, o transporte público. E aí, pouca gente utilizando, tudo bem. Isso até quando não tinha pandemia. Eu via que a taxa de utilização era baixa. Aí a empresa não continuou fazendo as rotas, porque tem decreto disso. A gente faz um decreto, né? A empresa tem que seguir aquelas rotas. Não começou a fazer. Eu coloquei a fiscalização para verificar, realmente não estava. Pessoas no ponto de ônibus falaram, o ônibus não passou, tal horário. Conversamos com a empresa. O poder público, quando faz contrato com empresas, é complicado, porque a empresa quer utilizar mecanismos do contrato, como reajuste de preço, reequilíbrio de preço. Então vem com a faca no pescoço da gente muitas vezes. E era um contrato que não era nosso. Era um contrato da antiga gestão. Aí o que aconteceu? Não chegamos num acordo. A empresa queria reequilíbrio, nós não chegamos num acordo. A empresa simplesmente chegou um dia e falou, não vou mais tirar os ônibus da garagem. Se vira aí, prefeito. Nossa. Foi desse jeito. Falei, tá bom, então, tá bom. Ele deu a deixa pra mim, porque no contrato tem lá. Se a empresa não cumprir, eu posso rescindir. Desligamento. Mas você deu graças a Deus. Perfeito. Aí caneta Bic, foi a caneta Bic, já era. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que tá acontecendo isso. Falei pra equipe. E vamos já partir para o modelo que nós estamos pensando, que a gente já pensou nisso, que é o tarifa zero. Instituímos o tarifa zero. Após todo esse percalço, né? Olhamos o orçamento, porque você pode fazer tudo. Eu falei para vocês aqui. Desde que você tem orçamento. Aquele investimento que ia para o terceirizado ficou... Sim, você faz uma conta, né? Você fala, vamos ver aqui, quanto que seria a tarifa? Quanto que dá para absorver? Claro que daí lógico que você vai pagar mais, mas a população não vai pagar nada, né? Você tem um contrato, é possível, como a gente conseguiu fazer. Então hoje o tarifa zero funciona muito bem, a gente teve uma escalada de utilização, muitas pessoas, mais de 2.000 usuários dia hoje, e depoimentos de pessoas, poxa, Éder, fazia tempo que eu não visitava meu parente. Que legal. Eu saí de um bairro, fui para o outro, né? Porque Taquarituba tem a sua extensão, é um município até extenso. Eu saía lá da Vila São Vicente, hoje eu vou para o Parque São Roque, visito meu parente, as pessoas na fábrica. Se você pegar a tarifa, né, que daria lá R$5 por dia, e fazer isso vezes 25 dias úteis, vezes 12, dá um salário mínimo a mais. Então hoje um trabalhador tem o seu 13º, conforme a CLT, mas também tem um salário a mais, porque se você fazer toda essa conta, então uma pessoa que trabalha numa fábrica, por exemplo, lá tem muita fábrica de roupa, de costura, usa o transporte público. É um investimento que o morador faria de um salário mínimo por ano. É o dinheiro do povo voltando para o povo, esse é o nosso lema. De forma responsável, na forma da gestão, de forma com responsabilidade fiscal, tributária. É o dinheiro do povo voltando para o povo, que acho que tem que ser o sentido de quem mora no município, de quem paga imposto. Olha a carga tributária que o brasileiro paga hoje. Puxa vida, nem fala. 6 meses do ano ele trabalha para pagar impostos, sendo esses impostos em sua maioria estaduais e federais. Caraca. Nem tanto os impostos municipais. O imposto municipal dessa parcela até que não é tanto, porque é mais um imposto, o IPTU, que é de residência, o imposto de veículo, que é o IPVA, que metade é o Estado e metade é o município. Né? Paga tudo, né? Um proprietário de um veículo automotor paga tudo, mas na verdade depois volta, se aquele veículo é licenciado naquele município, metade volta depois, o governo do Estado faz o repasse, geralmente isso no começo do ano, que é quando a arrecadação está melhor. Então esses são os impostos. E o imposto municipal, ISS, algumas outras tarifas que compõem o imposto municipal. Hoje os municípios brasileiros, vários deles, eles não conseguem sozinho com a sua produção de imposto, com a sua captação de imposto sozinho, né? Tem que ter os repasses, né?
repasse federal, repasse estadual, e compõe o orçamento. Né? A arrecadação de Taquarituba é boa, né? Eu estava vendo 2022 quase 115 milhões, é isso, né? Hoje o orçamento, eu acredito que vai para a Câmara, o próximo orçamento vai estar em torno de 150 milhões. Legal. Né? Bacana. É claro, é um orçamento bom para você poder trabalhar. Né? Claro que quem está no governo sempre... Né, o cobertura é curto, porque é o que eu falei para vocês. Você puxa aqui, solta lá. Quando você olha o orçamento de forma global, você fala, puxa, é um montante grande. Você não pode esquecer que metade dele já é meio comprometido com folha de pagamento. Sim. Você tem o gasto... Com o sistema, vamos dizer assim. Exatamente, com a função, né, com a funcionamento da máquina, do sistema. 25% são índices constitucionais que você tem que pagar, que é o investimento em educação. 15% você tem que aplicar na saúde, que nunca aplica 15%, você sempre aplica mais. 20%, 25%, 30%. Tem município que pagasse 30%. Isso daí não sobrou nem um quarto. Então, daí você fica com um índice pequeno para você fazer investimentos. É por isso que os prefeitos precisam ir para o governo do estado, precisam ir para Brasília. Buscar os deputados, que a galera não sabe em quem votou, são importantíssimos, exatamente. né? Aí o prefeito tem que ir com o pires na mão, muitas vezes, né, com o chapéu lá. Falar, olha, eu preciso de recurso para fazer isso. Exatamente. Né? E a gente teve problemas esse ano com o orçamento. Nós tivemos um precatório. O que é o precatório? Para quem está vendo a gente, acompanhando nossa entrevista, entender. Precatório é dívida. Então, dívida de mandatos anteriores. Pô, coisa de 40 anos atrás, eu nem nascido não era nenê. Né? Eu já estava lá, estão pagando um negócio, eu não concordo. Né? Mas fazer o quê? Decisão judicial, cumpra-se. Né? Decisão judicial não é para você questionar, cumpra-se. Então, teve essa questão toda, um precatório, 11 milhões, a gente dividiu ele em 2 anos para poder ter um fôlego e poder pagar. Já pagamos 6 milhões dele. Né? Porque uma família que entrou lá, uma desapropriação errada que surgiu, a família entrou com uma ação judicial, depois de 40 anos ganhou essa ação e caiu no nosso colo isso. Então isso a gente está pagando. Então por isso que o orçamento esse ano está mais ajustado. Entendi. Devido a essa questão toda. E para o ano que vem também ele vai continuar ajustado. Se você pagou 6 agora, vai pagar mais 5 ano que vem. Mas eu vejo que o ano que vem é um ano importante, porque é o ano de preparação das eleições gerais, onde os deputados... o próprio governador, todos eles vão lançar programas importantes, programas de transferência de renda, onde recursos, programas vão ser transferidos para o município. Por isso que o prefeito tem que estar preparado. O prefeito tem que estar preparado para estar buscando esses programas, aderindo a isso, buscando os deputados, para poder mais recursos vir para o município. E a gente tem obras importantes, investimentos importantes que a gente quer fazer. Vamos ver como é que vai se comportar o orçamento para o ano que vem. E quais são alguns desses investimentos que vocês querem fazer? Eu gostaria muito de reformar a praça nossa, que é a Praça São Roque tradicional, que está precisando. Ela não está assim feia, mas ela não está moderna. Então eu quero ver se a gente consegue, o nosso departamento de engenharia, arquiteto que não tinha, que a gente abriu 7 concursos públicos. Lembra que eu falei que a gente tem que melhorar o serviço público? Abrimos 7 concursos públicos. Criamos a Guarda Municipal, a GCM, que é importantíssima. Segurança pública é um tema que eu estou vendo assim, que a gente vai caminhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde as polícias são municipais. Né? O setor público nos Estados Unidos ele é diferente. Né? Ele é mais municipalista. Os estados têm as liberdades, né? Isso, exatamente. Os estados têm mais liberdade, apesar de ser uma federação. Né? E aqui, pro ouvinte, o internauta que está acompanhando a gente não quer também fazer comparações. O Brasil tem seus belezas, tem sua questão positiva. Nós somos patriotas, acima de tudo. Mas assim, a gente tem que fazer algumas comparações para entender o sistema. Né? Claro. O Roberto Araújo quer também trazer de volta. Ele falou que vai trazer a GCM. Eu acho importantíssimo. Aqui tem a GCM, né? Tem. Então, tinha. Não tiraram, daí ele falou que ele vai trazer. Precisa. Até eu quero ver se parabenizar o prefeito. Até ver se eu consigo uma hora conversar com ele. A gente faz parte do mesmo consórcio. Sim. Que é um VAPA. Isso é perfeito. São, acho que, salvo engano, 18 municípios. Eu já fui presidente da VAPA. Consórcio é importante. Mas a Avaré é maior. Tudo bem. Né? A Avaré com a sua quantidade de habitantes, com a sua arrecadação, com o seu orçamento, que é maior, evidentemente.
Mas consórcio sempre é importante. Não, tem que somar. Tem que somar. Consórcio pode ser voltado para municípios menores, mas eu vejo que consórcio é importante. Puxando um pouco esse gancho aí, eu estava dando uma olhada no seu plano de governo e vi que parece que todos os prefeitos da região estão com mais ou menos a mesma ideia, a mesma mentalidade, né? Obviamente, sempre, primeiro, cada vez mais servir a população, né? Mas se preocupando com a tecnologia também, né? E a pergunta é em relação à educação, né? Como é que foi a educação? Como é que vai ser para os próximos 4 anos? A educação ela é um tema extremamente importante. A gente está numa busca incessante, uma obsessão por melhorar o IDEB. Conseguimos melhorar. Pós-pandemia, todos os municípios tiveram dificuldades. O nível de aprendizado das crianças regrediu bastante. Muito. Por quê? Porque se a criança não vai na escola, né, isso prejudica demais. Então, foi feito até estudos isso. Ainda bem que nós conseguimos voltar a ter um crescimento do IDEB. O IDEB saiu agora no ano passado. Até não lembro os índices aqui, mas a gente teve uma pontuação, um aumento. Pode ter sido um aumento não tão expressivo, mas o importante é que aumentou, né? E o IDEB pega a média de todas as escolas para você fazer e tem escola que sai melhor, outra escola às vezes não sai tão melhor. Mas eu vi que a gente teve um avanço. Então foi importante para nós. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Agora, com o nosso coordenador da educação, a gente, ano passado, na gestão, a gente fez a compra de tablets, porque você tem hoje materiais didáticos que você pode utilizar e as crianças estão mais acostumadas também. Essa geração nova também está mais acostumada com telas, né? Claro que você tem que tomar um cuidado, se ela já mexe com a tela na casa, aí vai mexer com tela na escola ainda, né? Sendo que muitas vezes os médicos, os especialistas prescrevem uma utilização menor das telas, né? De tempo de uso da tela. Perfeito. Mas o tablet é importante. Uma situação ou outra ali é importante. Isso. Então a gente adotou isso também. Nós fizemos uma valorização do professor. O professor é uma classe importante, eu já fui professor, o professor é uma classe importante, que tem que ser valorizado. Então nós instituímos bônus para o professor, assim quando o orçamento permitiu, né? O Fundeb sofreu uma mudança agora, recente. E antigamente existia uma pequena sobra do Fundeb, né? O Fundeb é composto por gastos que você gasta com folha de pagamento, ou seja, salário do professor, e uma parte também de recursos que não é folha de pagamento. E dessa utilização sobrava uma pequena parte que você fazia um rateio com os professores. A gente criou um projeto de bônus. Então usou esse recurso, mais algum outro recurso, para bonificar aquele professor. Poxa, importante, com base em critérios. Vamos bonificar todos? Não. De desempenho. Desempenho, assiduidade. Né? Eu acho que um grande problema hoje da administração pública, vamos entrar num outro campo. E aqui eu quero, acho que não só a administração pública, mas toda a cadeia produtiva, que é a mão de obra, né? Hoje as pessoas prestam um concurso, ele é concursado, tudo bem, faz parte lá do RH, faz parte da massa humana de trabalho, né? Isso não ser o mais variado posição. Então, por exemplo, uma pessoa que fez uma universidade, eu preciso contratar um fisioterapeuta, vai ter que ser um fisioterapeuta. Eu preciso contratar um médico, vai ter que ser um médico. Eu preciso contratar uma pessoa para serviços gerais, por exemplo. Aí a escolaridade vai ser um pouco mais flexível. Mas vocês concordam comigo? Questão de mão de obra está muito difícil. Mão de obra especializada, né? Nossa, a gente fala direto disso. Está muito difícil daqui, isso. Isso é um fenômeno que está atravessando assim, todos os campos no Brasil inteiro. Eu vejo até pessoas que, por exemplo, têm uma propriedade rural, não acha gente, vai fazer uma construção, o setor da construção civil, que emprega muita gente, que produz muito, também não está encontrando pessoas. Então, eu vejo assim que é um fenômeno que está acontecendo, né? E a expectativa no Brasil também aumentando, né? O Brasil está ficando mais velho, né? A taxa de natalidade diminuindo. Eu estava conversando com o pai do Lucas, diretor da rádio hoje, que ele estava falando que tem uma obra aí que os caras estão tentando fazer e não acha galera para trabalhar. Estão pagando R$100 a diária. Os caras trabalhou 10 dias e já ganha milão. O cara não pensa nisso, não tem. Os caras não querem
bater massa mais, que Então, é... Então, é complicado. Né? Isso é um negócio que está pressionando. E tem mais uma questão, o serviço público. Nós temos, assim, bons servidores. Isso é importante, né? O serviço público, isso... Eu tô falando em linhas gerais, tá, gente? Mas tem muita adesão também, pessoas, por exemplo, que pegam um atestado, tiram um atestado de 30 dias, 60 dias. Isso pressiona o sistema. Você concorda comigo que uma pessoa, às vezes... Eu não tô aqui fazendo... Você fica sem armas, né? Eu não tô aqui fazendo uma... Se a pessoa tem um problema de saúde, é claro que ela tem que se afastar para tratar. Mas eu vejo, assim, que isso muitas vezes é indiscriminado. Ah, não, a galera usa Então, no sentido mal, né? Aí que é o errado. Então a gente tem que fazer a separação do joio e do trigo. Né? Vamos separar as coisas. Pessoas que às vezes estão tá lá com CID, né? Que é o Código Internacional de Doença. Tá com um CID lá, grave, um problema, pô, preciso me afastar. Beleza, tudo bem. Tá, tem a legislação que ampara você nisso. Agora, pessoas que fazem o uso indiscriminado, né, e médicos que fazem isso também, que assinam qualquer laudo, qualquer atestado, isso é péssimo para o setor. Tanto o setor privado quanto o setor público, e mais ainda no setor público. O setor público ele tem lá questões que você não pode... Qualquer prefeito, governador, não pode mandar embora um servidor público. A não ser que ele cometa um erro grave, mesmo assim tem que passar por um processo administrativo, burocrático, amplo e demorado. Então, tem essa questão toda. Eu acho que é importante um servidor público ter a sua proteção. Mas é o que a gente está falando aqui, da separação do joio e do trigo. A gente não quer fazer aqui juízo de valor. Existem ótimos servidores públicos, ótimos. Você fala assim, puxa vida, essa pessoa aqui ela tinha que ser gratificada, inclusive. Mas também tem, como tudo na vida, tem as maçãs podres, que é difícil trabalhar. E contamina, né? Mas em relação a investimento nesses próximos 4 anos na educação, assim, onde Taquarituba pretende investir? É criação de novas escolas? É reforma das escolas? A gente precisa... A reforma de escola é importante. A gente reformou 4 escolas nesse mandato. Escolas que passaram por reformas importantes, melhorias na sua estrutura. Eu acho que também você não tem... A escola não é só a questão do professor e a parte pedagógica da coisa, né? Você tem que ter uma estrutura também acolhedora. Então melhoramos muito isso. Melhoramos a merenda absurdamente. Que bom. Absurdamente a merenda foi melhorada. Ela era uma merenda horrível. Eu era vereador. A quantidade de reclamações que tinha. A merenda era fornecida. Inclusive a merenda foi palco. Se você acompanhar as eleições, é difícil vocês acompanhar, que vocês estão imersos aqui nos acontecimentos que está tendo aqui e outros municípios. Mas a gente que disputou uma eleição agora, a merenda foi palco de disputa, foi palco de análise, palco de... o cenário da disputa eleitoral culminou muito na merenda, na alimentação escolar. As pautas, por quê? Porque o candidato, que foi adversário nosso, ele, a empresa da família dele, no caso, até eu fiz esse questionamento, que a gente acusou que a empresa era dele. Todo mundo sabe que a empresa era dele, mas não de fato, porque ele é médico, né? Ele é médico. Mas fornecia alimentação escolar. A empresa dele fornecia alimentação escolar. E aí, quando a gente assumiu, eu falei, eu não posso fornecer alimentação escolar para as crianças desse jeito. Nós cortamos. Então, a nossa eleição lá 2020, ela lutou contra o sistema. A nossa eleição, eu represento a população, porque evidentemente a população vota, mas é o que a gente está falando aqui, de um governo para todos. Eu atendo todos, independente de questão econômica, qualquer critério. Né? Mas é o que eu falo para vocês, eu defendo que a gestão seja mais voltada para quem mais precisa. Essa é a nossa questão. Então a nossa candidatura é contra o sistema. E é tão difícil quebrar essa barreira, difícil, né? Muito difícil. Muitos vícios, né? Esse grupo político, antes de 2020, ficou 24, 28 anos. 24, olha, uma geração eles ficaram. E nós fomos lá, eu era vereador, quebramos o sistema. E fomos eleitos. Uma das mudanças que nós fizemos foi na merenda. E aí, respondendo a sua pergunta, no investimento. Foi um investimento alto. Nós tivemos que reformar as cozinhas da escola, era 100% terceirizado antes. Então a alimentação era feita num local e distribuída nas escolas. Inclusive naqueles não é legal hot isso, box, né?
Sabe aquele... como se fosse uma caixona, né? Uma Tupperware zona. Isso, exatamente. Ele aí fazia de manhã, em escolas era distribuído ponto a ponto, imagina, aquele produto chegando depois. Então tem uma série de questões. Contaminação também, né? Exatamente. E se você pesquisar no Google, você vai ver lá que teve contaminação em 2021. Tá? É uma pesquisa rápida, você vai ver isso. Então, nós fizemos alteração. Qual que foi o modelo que nós adotamos? Um modelo feito nas cozinhas das escolas, onde a gente reformou as cozinhas das escolas, não tinha uma panela, compramos panela, por quê? Porque já não tinha mais merendeira. Fizemos um contrato, uma licitação para mão de obra. Então, hoje a gente gera emprego ainda, tem as merendeiras que atuam, licitamos os insumos, né, que é o perecível, que é o estocável, que é a comida em si, né, licitamos. E hoje ela é feita nas cozinhas das escolas, essas refeições. E é totalmente diferente, né? Você vai numa escola, você está sentindo o cheiro lá, preparando. Com É certeza. totalmente diferente. A comida fresquinha. Outra Isso. coisa, o índice de desperdício caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo o índice de desperdício. Por quê? Porque as crianças chegaram, né? Basta o coordenador, o professor já tem ali a quantidade de crianças, o quantitativo, já passa ali na cozinha das escolas para as merendeiras atuarem. Legal, Então legal. você não tem uma taxa de desperdício, é baixa, Pequena. ao contrário de antes. E as crianças se alimentam e têm a vontade de se alimentar. Então isso foi muito importante, isso foi um investimento alto que nós fizemos, importante, alto assim, relativo. Porque quando nós assumimos a empresa anterior, que eu já citei aqui, que foi até o que fez a pessoa até se lançar candidato contra nós, né, contra o nosso projeto, tem toda essa questão dessa alimentação escolar, que eu estou falando para vocês, e a qualidade, o salto de qualidade que teve. Né? E a questão do valor é relativo. Quando a gente assumiu, a empresa já queria um reequilíbrio de preço, lá de 40%. Esse foi um dos fatores também que a gente fez. Não, como é que a gente vai fazer o reequilíbrio de preço de uma alimentação que está ruim? Né? Eu cheguei para minha equipe e falei, gente, vamos já instituir o nosso modelo. Por quê? Porque eu ia esperar um pouco para... Porque quando você entra, você trabalha com o orçamento do prefeito anterior. Sim. Porque o orçamento é votado. Inclusive eu era vereador, eu votei o orçamento. Né? Sempre assim, você entra, você trabalha com o orçamento do prefeito anterior. Eu não era o meu orçamento ainda, digamos assim. Mas mesmo assim nós tivemos coragem de fazer essa alteração. E hoje a alimentação escolar é feita dessa forma, como eu falei para vocês. Legal. Mas aí o pessoal, o sistema, quando você altera o sistema, quando você quebra o sistema tenta se reorganizar para tirar você. Tenta passar a perna, Tenta né? passar a perna. E eu tive um processo complicado. E aí envolve Câmara, né? A gente não fez a Câmara. Eu era vereador, só 2 vereadores na Câmara me apoiaram. E eu tive um processo de cassação. Não sei se vocês lembram disso. O prefeito de Taquarituba teve o seu mandato cassado. Caramba. Isso foi pesado, 2022. Onde teve uma troca de servidores, alegaram que eu fiz perseguição. Olha o tema. Olha o tema da cassação. E aí eles conseguiram ter 8 vereadores, que é o número, para conseguir cassar o meu mandato. Abriram lá uma comissão processante e cassaram o meu mandato. Olha o absurdo, né? Nosso vice na época faleceu de Covid. Covid foi muito traumática. O vice faleceu. Quem que é a linha sucessória? O presidente da Câmara. Então tudo é arquitetado por essa Câmara. Sim. Né? Que ainda está até 31 de dezembro de 2012. Graças a Deus, graças à população, nós fizemos maioria agora. Que é muito difícil você trabalhar sem maioria. Poxa, imagino. É muito difícil você estar numa sessão, num mandato, que você precisa passar projetos importantes, que você precisa aprovar. O vereador precisa aprovar. Isso é da legislação. E você não conseguir aprovar. É difícil você trabalhar dessa forma. E é assim que a gente enfrentou esse mandato. Graças a Deus, a população, né, 80% de aprovação e também, né, a eleição. Eu acho que a melhor pesquisa que tem é a pesquisa da urna. Sim, com certeza. Esse é o Datapovo. Essa é a melhor que tem, não é pesquisas. A gente trabalhou com vários institutos de pesquisa para ter as pesquisas internas, pesquisas também que foram contratadas pelos órgãos de imprensa. E vale destacar aqui a importância da imprensa. Rádio, como vocês. A imprensa, eu vejo assim que ela é um poder moderador que dá um equilíbrio para as coisas.
E a imprensa contratou pesquisas e as pesquisas batiam. E a oposição falando que a gente está mentindo, enfim. Sempre assim, né? Toda a Vai falar questão que envolve uma campanha política, né? Que É. você tem que ter muito equilíbrio, né? Você tem que ter muito preparo para enfrentar uma campanha fazer política. bastante yoga, né? Tem Respirar contar até 10. bastante. Falando nisso, e em relação a yoga é saúde, né? E em relação aos investimentos da saúde nos próximos 4 anos? Saúde é outra coisa que a gente investiu bastante também. E vale lembrar da questão da melhoria do serviço público. Agora, a saúde não é só saúde básica, saúde municipal. Quando a gente assumiu, não tinha médico em alguns postos de saúde, né? E é uma dificuldade, por quê? Porque você vai contratar, fazer concurso, muitas vezes o salário não é atrativo. Então tem algumas questões. São mais médicos mesmo, um programa ajuda, mais médicos ajuda. Sim. A outra gestão nunca quis. A nossa coordenadora da saúde, fomos atrás. Fomos em Brasília, fomos atrás para conseguir o mais médico. Conseguimos 2 vagas de mais médicos para suprir essa demanda, porque você tem que investir na saúde básica. É na saúde básica que você consegue a prevenção de um problema, de uma doença, porque se aquela doença está lá, mascarada, sem ser descoberta, ela pode complicar. E aí, a complicação, você vai ter que investir muito mais, gastar muito mais com aquele paciente. É meio estranho falar isso, mas de gasto, mas você tem que pensar no gasto. Com né? certeza. E se você conseguir prevenir os problemas, você tem Menos gasto. Quem cuida menos da saúde gasto não lá em cuida cima. deles. E nós melhoramos também a gestão da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, mas tem convênio com a prefeitura. A prefeitura ela compra serviço da Santa Casa. Até a população não faz uma distinção, não faz uma separação disso. Por quê? Porque é diferente. Aqui a Avaré, por exemplo, tem um pronto-socorro. A Santa Casa ela tem a sua gestão própria, diferente. A prefeitura provavelmente tem convênios também, mas são outros serviços. O serviço de pronto-socorro é da prefeitura e, por exemplo, deve ter uma UPA. Que deve ter uma UPA, o pronto-socorro é lá. Então é diferente. Lá na Taquaratuba, que é um município menor, a gente tem o pronto-socorro na Santa Casa. É tudo em um só. Isso, talvez por isso que a população, talvez não, é por isso que vem a origem da população associar muito a prefeitura com a Santa Casa. E historicamente os mandatos anteriores, médicos que foram prefeitos também. Então acho que isso contribuiu para que as pessoas achassem que a Santa Casa é da prefeitura. Na verdade não, é uma entidade filantrópica, tem sua gestão própria, porém tem serviços que são comprados, né, adquiridos, contratados pela prefeitura, e a gente aumentou o repasse de 4 milhões para 7 milhões. Olha. Aumentamos. Então, novos serviços são feitos na Santa Casa. Novos exames, novas operações, maternidade, investimos. Né? A população sente na ponta da faca, Com certeza, né? Quando com certeza. Gente, eu andei eu gosto de campanha, gente. Eu sou aquele prefeito que não fica só no gabinete, mas está na rua. E eu andei muito, casa por casa, fiz o máximo que eu pude de casas. Ficava na prefeitura despachando até 4 horas, 5 horas da tarde. Emendava almoço ali às vezes, porque o prefeito não tem uma carga horária, você precisa bater ponto. Chegava cedo, resolvia o que tinha que resolver, das licitações, das assinaturas, e depois eu ia pra rua. E a rua é fantástico, porque você está conversando com as pessoas. Campanha, eu gosto de fazer campanha. Campanha para mim não é uma obrigação. Ao contrário do meu adversário, que até num debate falou isso, que ele foi obrigado a ser candidato. Quem faz as coisas sendo obrigado, muito provavelmente não vai fazer bem feito. Perfeito. Ou não Isso vai, em tudo na nossa vida, em tudo, né? Em tudo. Se você, tô aqui obrigado, então você não gosta do que você faz. Não, mas obrigado ser o cara... Exatamente. Ele falou isso, eu fui obrigado a ser candidato. Você foi obrigado? Realmente, você foi empurrado para ser candidato aí. Teu grupo político aí empurrou você para ser candidato. Isso não debate. Já não ia dar certo. Então. Não dá. E eu gosto de estar na rua. Né? Na rua você sente, na feira, né? Feira eu vou uma vez por mês. Minha esposa faz uma lista lá, tem que comprar banana, maçã. Então eu vou. Não é porque eu estou fazendo política, não é? É difícil você separar, né, o ser político da pessoa. Com isso certeza. É intrínseco. E o eleitor percebe se for falso. Sim. O eleitor percebe, que é o que o eleitor percebeu. Então nunca foi na feira, vai na feira. Nunca pegou na mão, pega na mão. Não é assim as coisas. Tem que ter uma construção com as pessoas, né? Você tem que estar próximo delas. Pode ser até uma pessoa desconhecida, mas tem que ser genuíno, né? E fora da campanha, você também é assim, de ficar andando pra rua, de ir eu gosto, viu? Eu pego, vou ver uma obra. Vai lá na base da prefeitura, Então vou numa visitando... obra, converso com o servidor, vou numa escola, vou num posto de saúde,
ou como eu falei, tô na feira, tô na rua, né? Meio pós-eleição tá meio difícil de andar um pouco, né? A população Tá em né, cima. vem conversar, e é legal isso também, né? Eu acho que a gente tem que tá sempre dedicado mesmo, em dar atenção para as pessoas. Mas eu costumo fazer isso, eu costumo estar junto com a população. Por quê? Porque a população quer saber dos assuntos, é importante você ter essa proximidade. Então, campanha para mim não é forma obrigada. Mas é o que eu estava dizendo, você encontra as pessoas na rua, nas suas casas, e você sente, pô, a Santa Casa melhorou, né? O atendimento melhorou. Por quê? Porque nós fizemos um investimento grande no setor público. Falei para vocês, fizemos 7 concursos, contratamos mais médicos, contratamos mais enfermeiro, mais farmacêutico, mais fisioterapeuta, mais psicólogo. Então tem uma série de profissionais que foram contratados, que os setores estavam com lacunas, que a gente precisou preencher. Inauguramos um CRAS novo, que era uma vila que não tinha, a ação social não estava presente lá. Né? Então um braço do poder... Opa, desculpa. um braço do poder público lá. Né? Opa, quase derrubei. Fui ninja que peguei o braço do poder público lá, né? Uma ação social numa vila que não tinha. Então, o reflexo é a urna, né? Pronto, exatamente. Então não tem como falar ainda. É isso aí, o reflexo é a urna. Eu conversar com as pessoas, o Éder trabalhou bem, o Éder fez isso. Claro que você não conseguiu fazer tudo, né? Porque o orçamento é limitado, você não consegue fazer tudo que você queria. Tem coisas que ficaram. Outras prioridades surgiram também ao longo do mandato. Né? Mas assim, eu vejo que foi um mandato de realizações, de obras também. Eles falam que a gente não fez obra, né? A oposição. Eu discordo veementemente, a gente fez muitas obras. Mudamos a garagem municipal, que era de 3 mil metros quadrados para 9 mil metros quadrados. Renovamos a frota de veículos. Tinha muito veículo que estava em situação lamentável. A gente leiloou esses veículos, inclusive. Até arrecadamos recurso com leilão. Renovamos a frota, fomos atrás de convênios, seja recurso próprio, seja recurso estadual, federal, ambulância, enfim. Renovamos a frota de veículos, sempre, toda semana, todo mês tinha veículo novo exposto, né, que a gente conseguiu através de convênio ou recurso próprio. Por quê? Porque até brinco com o pessoal, gente, você vai carpir um lote lá, vai carpir um terreno, se não tiver enxada boa, né? Vai sofrer. Vai sofrer. Se não Nossa, eu tô com uma enxada ruim em casa lá. Porque é verdade mesmo, cara. Nossa senhora. Tem que ter ferramenta. Cara, eu acho que assim, você falou uma coisa interessante, isso que a população de enxergar, de estar fazendo isso, aquilo, eu acho que quanto mais o poder público entender que o digital ele é uma forma de prestação de contas, né, vai favorecer quem está no poder, né? Por exemplo, o Tarcísio é um cara que faz espetacularmente, né? Nisso, de estar ali, dar a cara, falar, de estar na obra, né? Isso precisa, sabe? Todos os prefeitos precisavam. Muito, né? Fala pro Léo dar umas dicas lá de post. Falando nisso, muitas vezes a galera vê a rede social como um lazer, né, tal. Eu queria puxar esse gancho também. Eu acho que a gente podia fazer a última pergunta, porque ele tá com hora marcada. Né? Boa. Vamos embarcar pro... Agora quebrou eu aqui. Não, vai continuar. Pode ser que a gente vai rapidinho, a gente vai pra última pergunta. Tô brincando. Não, a gente pode fazer essa última, aí a gente abre pra considerações sua. Beleza, tá? A gente tinha tanta coisa, rapaz. Queria que você falasse rapidamente, então, acho que faltou aí lazer e esporte. Rapidamente do que foi feito, do que vai ser feito nos próximos anos. Nós investimos muito. Tinha até um vereador que a gente chamou ele para ser secretário de esporte. Fez um trabalho fantástico, né? Até citar aqui alguns coordenadores que estão, né? Eu falei da saúde, a Karina. Eu falei da educação, o Kleberson, e do esporte, o Sérgio Sá, que o apelido dele é o Piranha. Fantástico o trabalho que foi feito. A gente segurou também. Moleque piranha. O apelido carinhoso. Né? Mas ele fez um trabalho muito legal no esporte, investiu. No esporte, muitos prefeitos, tá lá o orçamento, faz o que tá aí. Eu assim, gente, eu dei carta branca pra minha equipe trabalhar. Sempre com responsabilidade, sempre respeitando o orçamento, aquilo que a gente já falou. Né? Eu quero fazer um programa voltado para o esporte. Pô, tá bom, vamos fazer. Vamos ver se tem no orçamento, cabe, vamos fazer. Então eu dei carta branca para eles trabalharem com as ideias deles. Por quê? Porque o prefeito, gente, não vai conseguir fazer tudo. Para isso que tem a sua equipe, né? Coordenadores para desenvolver. E tem que estar alinhado. Prioridades, né? Tem que estar alinhado. Prioridades, tem que estar alinhado, tem que ter a mesma filosofia de trabalho. São coisas que eu prezo muito.
né? Eu não atendo a população, como eu falei para vocês, eu quero que meus coordenadores também atendam. E a sua equipe subsequente. Agora, o esporte, investimos no judô, ampliamos o judô. Hoje a federação faz até eventos lá. Que legal. O vôlei, fantástico. O vôlei nosso ganha assim de municípios muito grandes. Que legal. Fantástico. Vocês podem pesquisar lá. Tem uma associação, Vila Clube, que tem um convênio com a gente e faz um trabalho assim fantástico, social. Porque esse estudante, esse esportista, adolescente, sai da escola, vai lá no treino, pô, ele não tá na rua. Esporte reflete em tudo, né, cara? Demais. A gente fala direto isso. Então aqui, isso né? foi muito importante. Isso até refletiu na reeleição do Sérgio, que ele foi para candidato a vereador. Foi muito bem votado. Ele estava preocupado até porque ele vai pro 5º mandato dele, né? Tem bastante tempo, né? A gente foi vereador junto. E ele falou, puxa vida, meu eleitor tá de idade já, né? Eu falei, mas você renovou bastante no esporte. Eu brinquei com ele. Muito adolescente, muita gente, o primeiro voto, né? Que viu o seu trabalho aí sendo desenvolvido. Então, valeu a pena. Tem gente que fala que a população é ingrata. Não é ingrata, não. Não é, não. A população vê o que é o trabalho feito. Você tem trabalho feito, é o que eu falei para vocês. Votar é importante e a pessoa que está lá exercendo o seu cargo, ele tem que estar sendo fiscalizado e cobrado. E se ele entregou, a população vai dar o ok para ele. Perfeito. Isso é importante. E no esporte, continuando, fizemos muita coisa. Campeonatos, né? Futebol de Itaquarituba é forte, tem muitos campos. Reformamos o campo central. Queremos fazer mais um campo também agora numa vila, que acho que é importante a gente fazer esse campo. Então tem os times de futebol, tem as ligas que o pessoal faz campeonatos. Olha, muita coisa legal a gente faz no esporte lá. O judô que eu falei pra vocês, o vôlei. O esporte, ó. Hora dos abdominal. É isso aí. Então, isso é fantástico. Lá, o esporte eu vejo que assim, a população avaliou positivo o que foi feito. Show. Eu até falei pra ele, cobrei ele que a gente tem que fazer mais corrida também. Tem um pessoal que gosta de correr, ciclismo. Tá na então, moda agora. E esse precisa também, eu acho que precisa dar uma atenção nesse 2º mandato para esse público também, né? Para fazer mais eventos para eles. Beleza pura. Show de bola. Bom, Quer pergunta eu acho que eu queria abrir para você. se quiser falar direto pra galera. Que na verdade, assim, teria muitas... Podcast você vai assim. indo, né? Tanto vai ser que eu contei um monte de história. Isso. E a gente tem muita coisa para falar. Até falei pra turma hoje, falei, gente, esse mandato nosso aí dá um livro. Tanta coisa que acontece, né? Legal. E eu queria abrir agora para você, considerações, você falar o que você quiser, olha para aquela câmera, se quiser mandar alguém... Não vai mandar, não. Eu vejo o seguinte, falando com você, espectador, a gente falou um pouco aqui, o resumo, como é que foi o primeiro mandato. Falamos também da importância do vereador, né, que eu fui vereador. Falamos do episódio da cassação. Graças a Deus, 3 dias depois eu voltei. 1 ano depois saiu o julgamento no TJ, absolvido, unanimidade. Então, é importante que a gente ainda tem justiça no Brasil, apesar dos problemas, apesar do Supremo Tribunal Federal, questões, opiniões que as pessoas têm, mas ainda nós temos uma justiça, um judiciário que tem o seu funcionamento, às vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas nós temos uma justiça. E a justiça foi feita nessa época, porque essa Câmara queria afastar eu do meu mandato. Então isso foi marcante para nós, porque se não fosse isso, não teria meus direitos políticos, né? Eles queriam me matar politicamente. Porque isso deu até mais gana para você com daí, certeza, né? Porque quebrou o sistema. Nós quebramos o sistema. O sistema tentou se reorganizar com a sua forma. Encontraram essa forma. Não conseguiram. Depois nós fomos para a disputa democrática, porque o sol nasceu para todos. Quer ser candidato? Beleza. Sai candidato, se prepare, filie um partido político, se prepare. Tem um bom programa de governo e vá para a disputa. É assim que funciona, né? Vamos para a disputa agora. E nos sagramos aí vencedores nas urnas. E isso é um recado importante para essas pessoas que acham que uma cadeira de prefeito você pode ir lá no mercado e comprar. Né? Uma cadeira de vereador você pode ir lá e comprar. Não é assim que funcionam as coisas. Apesar da gente ainda ter problemas complexos no Brasil, a política, pessoas ainda que vendem seu voto, ainda existe isso. Ainda existe isso. Mas eu vejo que isso tem diminuído. Eu acho também que tem diminuído. Eu vejo que isso tem diminuído muito. Hoje, primeiro que um candidato que vai
tentar comprar uma pessoa, comprar um voto de uma pessoa, o eleitor, é claro que ele está ali, e às vezes ele está necessitado, ele pode até pegar aquilo ali, mas ele não vai votar. Ele está com essa consciência já. Né? Porque lá na hora do voto, é você e o voto. Na hora do voto, é você e o voto. Não há como uma pessoa saber que a pessoa votou em outro. Não existe isso. Né? Isso é uma coisa legal da democracia, legal do voto. E o voto, ele tem a mesma força. Uma pessoa que tem lá, uma pessoa humilde, mas que está com seus documentos em dia, tem a mesma força de um milionário. Sim. É a mesma força. Apertar o botãozinho ali, todo mundo é igual. É igual. Isso que é fantástico, e é isso que faz com que as pessoas, então, vá para o processo democrático. Por isso que eu acredito muito na democracia, acredito na justiça, acredito nas urnas eletrônicas, porque tem todo um questionamento. Mas a urna... Não existe isso, gente. Né? Eu fui eleito vereador, eu fui eleito prefeito e reeleito prefeito. Você tem que acreditar no sistema da justiça. Né? Tá lá o voto. Então, isso é uma coisa importante. Você vê países que não têm a democracia fortalecida, olha o problema que é. Deus me Né? livre. Vota numa pessoa, a pessoa não quer sair mais. Se o povo fez a sua escolha, tem que respeitar. Né? Então, essa é uma mensagem importante que eu deixo aqui. Né? E eu também não guardo mágoa, a eleição já foi. Né? Já foi. Eu vejo assim, que eleições, você tem que discutir programa de governo. É o que você fez, o que você vai fazer. Exato. Né? Nós falamos aqui de mobilidade urbana, inclusive o estudante vai para a universidade, vem para Avaré, que tem faculdade, não paga nada no nosso mandato. É gratuito o transporte. Legal. Legal. Essa é outra coisa que eu queria falar junto com o Tarifa Zero. Mas você vê quanta coisa que foi feita, programas para a população. Né? E eu não guardo mágoa de ninguém que eu estou falando aqui. A eleição já foi, mas é para a gente discutir programas. A campanha serve para isso. Infelizmente, adversários, outras pessoas usam para criticar, denegrir até de forma pessoal você. Nós passamos muito isso. Essa última eleição de Itaquarituba, eu falo para vocês com muita clareza que foi uma das eleições mais sujas que a gente já enfrentou. Caramba. Foi. Eu achava que o candidato, pela sua origem, pela sua formação, eu achava que ele faria um debate mais à altura, mais proveitoso, mais focado nas propostas, mas não foi isso que aconteceu. E também, às vezes, não culpo ele. Como não tem muita experiência com política, às vezes foi muito mal assessorado. Você via as pessoas que estavam em volta, umas pessoas que já fizeram parte daqueles 28 anos lá. Isso aí é tiro no pé, né? Então. Tem cara que tenta usar isso como estratégia, mas volta pra ele, e né? aí, depois, que eu falei pra nossa equipe. Falei, gente, olha, nós estamos acompanhando aqui, nós temos números, a aprovação, a sensibilidade do eleitor que você consegue captar, né? E resultado nas urnas. É isso. E qual a sua rede social, prefeito? Lá no Instagram é @Edermiano, e no Facebook é Edermiano Prefeito. Legal. Sigam lá a gente, façam lá, podem seguir a gente, né? Você é espectador que está acompanhando. E a Prefeitura de Itaquarituba tem um Instagram também? Também tem, mas assim, é de forma institucional, né? Sim. Então, por exemplo, e isso é importante também, tem muitos prefeitos que caíram em erros. Não ter a sua rede social e usar a rede social institucional. Isso é muito perigoso, pode causar ações, porque você tem que tomar cuidado com a propaganda institucional. Você está usando a máquina ao seu Exatamente. favor, né? Então eu mesmo evito muito postar, eu deixo mais a assessoria de comunicação da prefeitura utilizar as redes sociais da prefeitura de forma institucional. Por exemplo, campanha do Outubro Rosa, saúde, tá lá. Exemplos, né? Obras feitas, tá aqui de forma institucional, sem muito personalismo. Perfeito. Porque a gente tem que respeitar isso, né? Mas a minha rede social, lá tem tudo daí. Aí tem todas as... tem meme. Eu faço lá alguns memes lá. Legal. Né? Eu gosto muito de conversar com o eleitor, isso. Tem até a hora séria. E tem também a hora que você pode fazer um meme. Perfeito, então, isso é importante. O pessoal gosta muito, a criançada gosta muito do TikTok. Legal. Até meus assessores falaram assim, poxa, mas o que está acontecendo? Que as crianças vão numa escola, ou estão na rua, as crianças... Por quê? Porque as crianças estão no TikTok. Como eu uso muito meme... Pra se comunicar. Então daí as crianças também viram isso e gostaram, entendeu?
Que legal. E é bom, porque a criança também tá em formação, né? Com certeza. Ela também está se tornando um cidadão. Mostra que você tá antenado também, né? Só vocês darem uma olhada na minha rede social, vocês vão entender depois. Se vocês dar uma vasculhada lá, vocês vão entender que eu também pareço sério, mas... E tem que ser sério quando tem que ser. É igual eu também. Sério quando tem que ser. Responsável quando tem que ser, né? Com as coisas. Inclusive a liturgia do cargo. Mas eu também faço brincadeira, tenho meme, então... Que é uma forma de você também se comunicar com outros segmentos, né? Fechou, eu vou ver lá. É isso aí. Galera, pra você que acompanhou, gostou, curte aí, C, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, por favor. Você que não é de Taquarituba, conhece alguém de Taquarituba, compartilha com essa pessoa. Você que é de Taquarituba, assistiu e gostou, compartilha com algum amigo também pra ver o que o prefeito falou. E segue a gente nas nossas redes sociais, o meu Instagram é @leopinheiro.lp. Rodrigo Bubu Alves lá no Instagram. E nós temos também um Instagram de cortes, lá no Instagram é Cortes Intercast, ou Interativa FM Avaré, que é o Instagram da rádio, tá bom? Sigam no YouTube, turma. Se inscreve Vai lá, no YouTube, se inscreve no por YouTube, favor, ajuda galera. bastante a gente. A gente também tem um canal de cortes no YouTube. E até a próxima e tchau!